Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus sejam multiplicadas sobre nós, sobre nossas famílias e sobre a nossa querida e amada Igreja Batista da Capunga. Queremos aproveitar este momento para saudar também as nossas congregações que nos acompanham também pela internet. A nossa congregação em Areias, a congregação Luz da Vida, liderada pelo pastor Marcelo, a congregação no Janga, também liderada pelo pastor Carlos, e ainda a congregação em Nova Tiúma, liderada pelo pastor Leandro. Todos os irmãos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Queremos nos unir como Igreja Batista da Capunga para esta celebração, para celebrarmos ao Senhor, para adorarmos o seu nome nesta quarta-feira, como sempre fizemos os nossos cultos no templo, hoje fazemos de forma online pela internet. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia para começarmos o nosso culto em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 40. Salmo 40, a partir do verso 1 até o verso 5. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. O salmista afirmou: "Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar." Gostaria de destacar o verso 1, que nos diz: "Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro." Esperemos com paciência pelo Senhor. Renovemos a nossa fé, pois ele enviará socorro. Ele enviará o seu socorro sobre nós. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco neste momento em que iniciamos o nosso culto. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por estarmos reunidos com a nossa igreja nesta noite através da internet. Muito obrigado por cada irmão, por cada família que, ó Deus, conectada, ó Deus, está adorando o teu nome, Senhor, nesta noite. Abençoa cada família, abençoa cada lar, cada irmão, cada irmã, e venha ao encontro das nossas necessidades neste tempo de adoração. Recebe também, ó Deus, o nosso culto, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, e ser engrandecido em nosso meio, ó Deus, ser engrandecido entre nós, mesmo nesta contingência, Senhor, tão grande, que Tu tenhas misericórdia de nós e Tu recebas o nosso culto, Tu recebas, ó Deus, a nossa adoração. Te adoramos, ó Deus, porque Te amamos. Te adoramos, ó Deus, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Te adoramos, ó Deus, porque queremos que Tu dirijas todos os nossos passos. Te adoramos, ó Deus, porque Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas. Ó Deus, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta noite. É o que Te pedimos e Te rogamos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Neste momento de dedicação de dízimos e ofertas, gostaria de registrar a nossa gratidão a todos os irmãos que têm contribuído para a manutenção da nossa igreja, especialmente nestes dias de pandemia. Muitos irmãos têm utilizado as transferências bancárias para fazerem, portanto, a dedicação dos seus dízimos e das ofertas. Eu gostaria de agradecer, de expressar a nossa gratidão, a gratidão da nossa igreja, a todos os irmãos que estão fazendo isso, e também encorajar a todos os demais que procedam da mesma maneira. Em nosso aplicativo ou mesmo no nosso site você encontrará os dados, as informações bancárias necessárias para você transferir dízimos e ofertas através do seu celular ou mesmo através do seu internet banking no seu computador e consagrar a Deus a sua vida, seus bens, dízimos e as suas ofertas neste tempo de pandemia. Não temos como realizar momentos de coleta de ofertas, como fazemos normalmente nos nossos cultos, mas você pode fazer isso através das transferências bancárias. Faça isso, dedique a sua vida ao Senhor, consagre o dízimo do Senhor, lembrando que temos neste tempo o grande desafio da manutenção da nossa igreja, apesar desta circunstância. Então, quero encorajar todos os membros e congregados da nossa igreja a perseverarem na dedicação dos dízimos e das ofertas para que a nossa igreja continue mantendo o seu ministério e honrando todos os seus compromissos. Gostaríamos de deixar, neste momento, uma palavra que é uma promessa de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 19, Paulo nos diz nesse verso o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades, supre tudo aquilo que nós precisamos. Vamos confiar nesta palavra, vamos renovar a nossa esperança na palavra do Senhor, a nossa confiança na palavra do nosso Deus. Ele é o Deus que supre. Lá no monte, ele proveu, ele supriu um cordeiro para Isaac. E da mesma forma, hoje ele pode prover, suprir tudo aquilo que nós necessitamos para enfrentar estes desafios tão grandes que temos pela frente. Então, renovemos a nossa fé, renovemos a nossa confiança, porque o nosso Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Queremos também, neste momento, aproveitar para interceder por aqueles motivos de oração que estão nos nossos corações, aquelas necessidades que eu não sei, mas você sabe quais são, estão dentro de nós e que precisam ser colocadas diante de Deus. Eu quero convidar você para compartilhar com o Senhor as suas necessidades. Feche os seus olhos neste momento e acompanhe-me nesta oração. Nós vamos orar a Deus por aquilo que sai dentro do seu coração, que eu não sei, mas Deus sabe exatamente e Ele estará agindo e estará fazendo a sua obra. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado a Deus, muito obrigado por aquilo que Tu já tens feito, ó Deus, em nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, pela provisão que Tu tens enviado, ó Deus, à Tua igreja, através da fidelidade de tantos servos do Senhor, que têm dedicado seus dízimos e suas ofertas através das transferências bancárias. Nós Te pedimos, ó Deus, continua agindo, continua operando, ó Deus, em nosso meio, dando, ó Deus, à Tua igreja a provisão que ela necessita diante desse desafio tão grande. Mas, ao mesmo tempo, ó Deus, contempla as famílias da igreja, todas as famílias da igreja, que sejam, ó Deus, contempladas pelo Senhor com provisão, que Tu envies, ó Deus do céu, a provisão que cada família necessita para enfrentar este grande desafio. Ó Deus, não deixa faltar coisa alguma que seja necessária às famílias da Tua igreja neste tempo. Continua provendo, suprindo, ó Deus, todas as necessidades das famílias e também, ó Deus, da Tua igreja. Nós Te pedimos no nome de Jesus.
mas te pedimos também, ó Deus, que tu contemples as necessidades, os motivos de oração que estão nos nossos corações. Nós clamamos a ti, ó Deus, que tu, que és o Deus que enxerga, ó Deus, o nosso íntimo, o nosso coração. Tu sabes perfeitamente, ó Deus, quais são as nossas necessidades, quais são os problemas, quais são as angústias, as dores que estão no íntimo de cada servo teu que nos acompanha neste momento. E nós te pedimos, ó Deus, venha ao encontro dessas necessidades. Queremos também, neste momento, pedir pelo nosso Brasil. Clamamos a ti, ó Deus, sara a nossa terra, sara a nossa terra. Tem misericórdia de todos aqueles que já foram infectados, ó Deus, por este vírus. Tem misericórdia, ó Deus bendito, das famílias que estão chorando, ó Deus, os seus mortos, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus bendito, dos profissionais de saúde que estão, ó Deus, na linha de frente de batalha contra este vírus. Tem misericórdia das nossas autoridades para que tenham sabedoria, ó Deus, nos seus posicionamentos, nas suas decisões. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a atravessar este vale, a atravessar este deserto. Ó Deus, venha ao nosso encontro e manifesta o teu poder e a tua glória, ó Deus, entre nós. Faz a tua obra, Pai, em nosso meio. É o que nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Meus amados irmãos, neste momento de reflexão, gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está em Efésios capítulo 5, de 15 a 18. Abra sua Bíblia, localize o texto bíblico e acompanhe este texto da palavra de Deus, a leitura da palavra do Senhor. Efésios 5, de 15 a 18. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. O verso 16 é fundamental para a nossa compreensão hoje desse texto. Ele nos diz: aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Uma versão antiga dizia: remindo o tempo, porque os dias são maus. A nova versão internacional traduz da seguinte maneira: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Na língua grega, existem pelo menos duas palavras para ser traduzida pela palavra tempo na língua portuguesa. São as palavras cronos e kairos. Cronos tem a ver com cronômetro, tem a ver com contagem cronológica do tempo. Já a palavra kairos tem a ver com oportunidade. Oportunidade de fazer alguma coisa, e se você não fizer naquele exato momento, você não conseguirá mais fazer em momento algum da sua vida. Oportunidade. Paulo utiliza aqui em Efésios capítulo 5, verso 16, a palavra kairos. Kairos tem a ver, portanto, com oportunidade. Queria lembrar a você que crise é sinônimo de oportunidade. Toda crise sempre será uma oportunidade de crescimento, sempre será uma oportunidade para amadurecimento, para conhecermos melhor a nós mesmos, conhecermos melhor o nosso Deus, para aprofundarmos, portanto, o nosso relacionamento com Deus. Esse é um momento muito especial para nós e nós precisamos tirar proveito dele para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia nos garante que Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Todas as coisas, não apenas algumas coisas, mas todas as coisas Ele tem poder para fazer com que se tornem para o bem daqueles que o amam. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a aproveitar muito bem esses dias, aproveitar esta oportunidade, uma oportunidade de quarentena. O que é que você está fazendo nesses dias de quarentena? Tenho visto muitas palavras interessantes, muita gente compartilhando áudios, compartilhando vídeos de maridos que já não aguentam mais as suas esposas, ou de maridos que estão redescobrindo as suas esposas, estão até mesmo chegando à conclusão de que elas são bem interessantes, são bem legais. É verdade, né? Maridos que não conheciam suas esposas, ou esposas que não conheciam seus maridos. Tem muita gente redescobrindo o relacionamento conjugal nesses dias. O que você está fazendo nesses dias de quarentena? Eu quero encorajar você a aproveitar muito bem essa oportunidade. Aproveitar essa oportunidade para investir. Investir no seu relacionamento com Deus, orando mais, lendo mais a Bíblia, gastando mais tempo com Deus. Gostaria de encorajar você a intencionalmente investir o seu tempo no sentido de levar alguém a Jesus. Quantas pessoas hoje estão precisando de uma palavra de paz, uma palavra de esperança? Deus quer usar você para isso. Permita-se ser usado por Deus nesses dias para compartilhar o seu amor. Muito cuidado com fake news. Não compartilhe fake news. Cheque a fonte antes de qualquer coisa. Mas compartilhe o amor de Deus. A Bíblia não é uma fake news. A Bíblia é a verdadeira notícia, é a boa notícia do céu para mim, para você, para cada um de nós. Compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe aquilo que Deus tem para cada um de nós. Leve alguém a Jesus. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo também para confessar
aquele pecado que você vem adiando há tanto tempo, que você vem guardando lá dentro do seu coração, num quarto escuro do seu coração. Esse momento é um momento de reflexão, em que você precisa confessar e abandonar os seus pecados e ajustar a sua vida para viver de uma maneira diferente. Então, aproveite bem os seus dias para investir na vida de santidade, na santificação dos seus passos, dos seus relacionamentos, para investir naquilo que realmente importa para você, naquilo que realmente precisa ser feito. Gaste o seu tempo muito bem nesses dias. A Bíblia nos diz que os dias passam e nós voamos. Então nós precisamos aproveitar muito bem os nossos dias. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus não apenas por conta dessa pandemia. Os dias são maus por conta do pecado no coração humano. O pecado torna a vida desse jeito que nós estamos vivendo hoje. O pecado é um vírus muito pior do que o coronavírus. E ele já contaminou toda a espécie humana, toda a raça humana está contaminada com ele desde o seu nascimento. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a aproveitar bem os nossos dias, porque os dias são maus. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós vivemos dias em que a iniquidade está se multiplicando e o amor está esfriando. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a aproveitar muito bem a nossa vida, aproveitar muito bem esses dias que estamos vivendo. Gostaria de deixar com você 3 conselhos que Oswald Sanders compartilha com a gente. Ele diz o seguinte: para aproveitarmos bem as oportunidades, para aproveitarmos bem o nosso tempo, primeiramente precisamos consertar os vazamentos. Isso mesmo, conserte os vazamentos. Nós sabemos que os vazamentos trazem um efeito terrível, por exemplo, nas tubulações. Uma tubulação com vazamento, a água não chega, a perda de água, a perda de qualquer coisa que esteja sendo transmitida, sendo veiculada ali por meio daquele encanamento. Conserte os vazamentos. Existe algum vazamento na sua agenda? Ele sugere que nós devemos considerar o nosso dia não em termos de horas, mas em unidades menores do tempo. Ele diz: se cuidarmos dos minutos, as horas cuidarão de si mesmas. Onde estão os vazamentos? Os vazamentos na sua agenda. Quais são os vazamentos? Somente você pode responder a essa pergunta. E eu realmente encorajo você a respondê-la na presença de Deus. Identifique onde estão esses vazamentos e conserte esses vazamentos. Feche esses vazamentos, porque senão o seu tempo vai escoar, a sua vida vai escoar, as oportunidades que Deus lhe der vão escoar pelo ralo. Pelo ralo. Segundo lugar, a segunda sugestão que Sanders nos deixa é a seguinte: avalie as prioridades. Avalie as prioridades. Ele nos lembra que muito tempo nosso é desperdiçado, é gasto em atividades de importância secundária. Muitos de nós temos a infeliz tendência de nos apegar tanto ao secundário que não sobra nenhum tempo para o principal, para o essencial, para o primordial, para aquilo que realmente importa. Ele diz: damos tanta atenção indevida a pequenos detalhes que assuntos mais importantes são simplesmente expulsos da nossa agenda. Isto é especialmente verdadeiro no que diz respeito à nossa vida com Deus, ao nosso relacionamento com o Senhor, às questões espirituais. O nosso Senhor Jesus nos instrui que o segredo de um viver progressivo, crescente, é sacrificar a pérola de valor inferior em função daquela que tem valor transcendente. Jesus contou a parábola a respeito da pérola de grande valor. Ele disse que o reino de Deus pode ser comparado ao homem que negociava pérolas, mas um belo dia ele encontrou uma pérola que
transcendia em valor a todas as demais. O que ele fez? Simplesmente vendeu todas as pérolas que ele tinha e ficou com aquela única pérola. Nós sabemos que essa aplicação é muito importante para nós em relação a Jesus. Jesus é a pérola de grande valor, por meio da qual a gente renuncia todas as outras e fica somente com Ele. Mas da mesma forma, na vida, nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos impede de ficar com aquilo que é prioritário. Então, nesses dias de quarentena, reavalie as suas prioridades. Quais são, de fato, as prioridades maiores da sua vida? Que lugar na sua lista de prioridades tem ocupado Deus? Tem ocupado a sua família? Tem ocupado a igreja de Jesus? Que lugar tem ocupado as coisas que de fato importam para nós? Os seus relacionamentos. Que lugar você tem dado na sua agenda para os seus relacionamentos? Eles são fundamentais. Então, muitas vezes, fazemos as coisas, deixamos de fazer as coisas mais importantes em detrimento de outras que não são tão importantes assim. Trocamos o principal pelo secundário. Aproveite esses dias e avalie as suas prioridades. Gaste a sua vida naquilo que realmente importa, para que amanhã você não olhe para trás com desgosto, com tristeza, por não ter gasto a sua vida, por não ter investido a sua vida naquilo que realmente era importante, por ter desperdiçado os seus dias, por ter desperdiçado uma parte da sua vida. Terceiro conselho que Sanders nos deixa é começar a planejar. Comece a planejar. Sem um plano adequado, a nossa tendência é ficar à deriva. Como você vai viver depois dessa pandemia? Como você vai viver ou como você pretende viver depois dessa pandemia? Nós esperamos que vivamos num mundo melhor. Nós esperamos que o mundo seja melhor depois dessa pandemia. Como você pretende viver? Comece a planejar agora. Aproveite esse tempo que você está vivendo para planejar o seu futuro na dependência de Deus, buscando a direção do Senhor para tudo aquilo que você pretende realmente fazer, a forma como você pretende gastar o restante dos seus dias. Neste momento agora, eu gostaria de compartilhar com você algumas outras dicas que estão aqui nesse texto. Voltando ao texto de Efésios capítulo 5, gostaria de deixar com você, portanto, algumas outras dicas, além destas do Oswald Sanders, que para mim são fundamentais, são muito importantes para compreendermos melhor a noção de oportunidades, das oportunidades que temos para este tempo. Para aproveitar bem as oportunidades, em primeiro lugar, examine a sua vida. Examine a sua vida. O verso 15 de Efésios 5 vai nos dizer: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios. A Almeida Revista e Atualizada traduz da seguinte maneira: vede diligentemente como andais. Vede diligentemente como andais. Nós precisamos ver com toda a diligência como temos andado, como temos vivido, como temos gasto a nossa vida, como temos gasto os nossos dias. Não podemos fechar os nossos olhos para as realidades que Deus tem nos mostrado na nossa vida. Não podemos fechar os nossos olhos para a realidade da nossa vida hoje diante de Deus. Abra os seus olhos e veja tudo aquilo que, porventura, esteja atrapalhando, impedindo o seu relacionamento com Deus. Faça uma avaliação honesta a respeito de si mesmo. Faça uma avaliação honesta a respeito de si mesmo. Eu gostaria de sugerir algumas perguntas que talvez o ajudem nessa avaliação de si mesmo, no que diz respeito às questões espirituais. Por exemplo, você tem andado mais perto de Deus? Por exemplo, você tem conhecido mais a Deus? Seu conhecimento de Deus hoje é maior do que foi ontem? É maior do que foi no ano passado? Ou as suas experiências com Deus são basicamente aquelas que você
experimentou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás. Paulo nos diz que nós precisamos viver em novidade de vida. Deus nos dá a oportunidade de experimentá-lo dia a dia e vê-lo agindo no nosso meio, no nosso dia a dia. Você tem conhecido mais a Deus? Você tem crescido no seu relacionamento com Deus? Você tem gasto mais tempo com Deus, a sós com Ele, no seu quarto? Jesus disse, e tu quando orardes, entra no teu quarto e fala ao teu Pai que vê em secreto. Você tem gasto tempo falando com o Pai, gastando tempo com Deus? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem demonstrado mais amor ao seu próximo, especialmente aqueles que são mais próximos de você, que são aquelas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto que você vive? Ou seja, as pessoas da sua família? Você tem abençoado as pessoas ao seu redor com o seu jeito de ser? As pessoas ao seu redor se sentem felizes por estar ao lado de você? Tem prazer em estar com você? Você tem conduzido alguém a Jesus? Tem levado alguém a Jesus? Você tem sido dizimista fiel, um contribuinte fiel, entregando mensalmente o dízimo do Senhor? Você tem sido assíduo aos cultos da sua igreja? Hoje, como gostaríamos de estar no templo para adorar a Deus com toda a igreja reunida? Como gostaríamos de estar lá para abraçar os irmãos, para sentir aquele calor humano tão precioso? Que saudade! Como isso nos faz falta! Você tem gasto realmente o seu tempo priorizando os seus momentos de culto com a igreja do Senhor Jesus? Ou tem simplesmente a cada domingo, a cada quarta-feira, apresentado algumas desculpas para Deus, dizendo, hoje eu não posso, deixa para depois, deixa para a semana que vem, e assim a vida vai passando. A vida vai passando. Examine a sua vida, examine a sua vida, examine a sua vida com Deus, examine a sua experiência com Deus. Você tem sido um mero religioso ou um discípulo autêntico de Jesus? Examine o seu envolvimento com a igreja. Examine os seus relacionamentos. Há alguém a quem você precisa pedir perdão? Há algum perdão aí que precisa ser liberado para alguém e que está se tornando uma raiz de amargura dentro de você? Algo que me chamou muito a atenção no noticiário desses dias, o portal R7 afirmou que a epidemia de coronavírus tem aproximado israelenses e palestinos, apesar das rivalidades. Como forma de prevenção, o governo de Israel enviou centenas de kits de teste para detectar o coronavírus na Palestina. Eles estão se unindo por conta de um vírus. Interessante isso. Estão superando suas diferenças, estão superando seus problemas históricos. Examine a sua vida, examine os seus relacionamentos, examine os seus valores. Talvez você tenha vivido até aqui correndo atrás de coisas que não levam a lugar algum. Salomão parece que chegou a essa conclusão. Isso está registrado em Eclesiastes capítulo 2, verso 11. A Bíblia diz, considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que era tudo vaidade. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Você tem vivido simplesmente correndo atrás do vento? Examine a sua vida. Examine a sua família. Deus está permitindo esses dias de quarentena para que você conheça melhor a sua família, para que você conheça melhor a sua esposa, o seu esposo, para que você conheça melhor os seus filhos, para que você ouça melhor os seus filhos, ouça não apenas as suas palavras, mas ouça o coração dos seus filhos e esteja alinhado com as necessidades que estão
dentro deles. Ouça, portanto, as necessidades da sua família, examine a sua família, esteja atento às questões que estão acontecendo dentro da sua casa, dentro do seu lar. A Bíblia conta uma história bem interessante a respeito de Jacó. Quando Jacó saiu da casa do seu sogro e tio Labão, ele levou suas esposas, suas concubinas, levou seus filhos, levou seu gado, levou todos os seus pertences. Ele deixou a casa do seu sogro como um homem muito rico. E Labão foi atrás dele. Quando o encontrou, chamou a sua atenção por ter saído sem se despedir e fez um destaque. Ele disse: por que você roubou os ídolos da minha casa? Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos do seu pai. Jacó se revoltou com Labão por tê-lo chamado de ladrão, e mandou que ele revistasse a todos e tal. Raquel deu um jeitinho, você dê uma lida lá nessa história, você vai ver como é que ela resolveu o problema. Ficou sentada na sela de um camelo e disse ao pai que não poderia se levantar e tal. E então ela escondeu os ídolos do pai ali naquela sela de camelo. Foi. Bem, a verdade é que Jacó não tinha noção do que estava acontecendo dentro da sua casa. Muitas vezes a vida está tão corrida que a gente não tem também noção do que está acontecendo dentro da nossa casa. Deus está permitindo esse tempo de desaceleração. O mundo inteiro colocou o pé no freio, dentre muitos motivos, para que hoje a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Nós precisamos ter noção das coisas que de fato estão acontecendo dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Jacó não tinha a menor noção daquilo que sua esposa havia feito. Você precisa ter noção do que está acontecendo dentro da sua casa. Eu preciso ter, nós precisamos ter noção daquilo que está acontecendo dentro dos nossos lares. Examinemos as nossas famílias. Vede prudentemente como andais. Nós precisamos ver como as nossas famílias estão andando hoje, como os nossos lares estão caminhando. Examine o seu relacionamento conjugal com uma simples pergunta. O que pode melhorar? Vou mais além. O que eu posso fazer para melhorar? Não é o que o outro pode fazer para melhorar. O que você pode fazer, meu irmão, para melhorar o seu relacionamento conjugal? O que você, minha irmã, pode fazer para melhorar o seu casamento? Não espere a atitude do outro, mas pense primeiramente em você, naquilo que você pode fazer, nas iniciativas que você pode ter para que a sua família seja melhor, para que o seu casamento seja melhor. Avalie o seu relacionamento com seus filhos. O que você pode fazer para tornar esse relacionamento melhor? De que maneira você pode se relacionar melhor com seus filhos? Examine o seu relacionamento com os seus demais parentes. Examine o seu relacionamento com o seu sogro, com a sua sogra, com o genro, com nora. O que pode melhorar? O que você pode fazer para melhorar? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, disse Paulo. Vivam não como tolos, mas como sábios. O tolo é aquele que engana a si mesmo, achando até mesmo que pode enganar a Deus. O tolo é aquele que fecha os seus olhos para as realidades que cercam a sua vida, para as realidades que envolvem a sua vida. O sábio é aquele que reconhece os seus erros, aprende com eles, tira as lições necessárias e se torna mais sábio. Por isso, Provérbios nos diz: repreende o sábio porque ele se tornará mais sábio. Mas repreender o tolo é perda de tempo. Ele nunca acha que está errado. Ele nunca reconhece os seus erros. Ele é capaz de mudar a verdade, mas ele não é capaz de mudar a si mesmo. Então, examine a sua vida. Veja prudentemente como você tem andado. Em segundo lugar,
para aproveitar bem as oportunidades. Viva de acordo com a vontade de Deus. O verso 17 nos diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou procurem compreender, procurem entender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para a sua vida neste momento? Você está vivendo exatamente hoje como Deus planejou? Os planos que você tem para a sua vida são aqueles que Deus planejou para você? O resumo da sua vida hoje é o resultado da vontade de Deus? Você está fazendo o que Deus gostaria que você fizesse? Você está no lugar onde Deus gostaria que você estivesse? Você está se relacionando da maneira como Deus gostaria que você se relacionasse? Procure compreender a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque a vontade de Deus é simplesmente a melhor. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela é a melhor, porque os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos. Os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos, sempre serão melhores do que os meus planos, do que os seus planos. Por isso, procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida e tome a decisão de praticar. Meu antigo professor, querido professor Jair Guilherme, certa vez, numa simples devocional, nesse texto, numa aula no seminário, ele disse: nós precisamos compreender para praticar. Nós precisamos compreender a vontade de Deus para aplicar na nossa vida diária. Ou seja, examinando a vida, o que é que está e o que não está de acordo com a vontade de Deus na minha vida, na minha família, no meu casamento, nos meus negócios. Procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida e faça com que a vontade de Deus seja a prioridade maior. Em terceiro e último lugar, busque o enchimento do Espírito de Deus. Para aproveitar bem as oportunidades, para aproveitar bem a vida, busque o enchimento do Espírito de Deus. Por quê? Porque Paulo usa aqui uma metáfora muito interessante. Ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito de Deus. Nós precisamos entender aqui que a pessoa que se enche do vinho, ela passa a ser controlada pelo álcool, pelo efeito do álcool na sua vida. A pessoa que se enche do Espírito passa a ser controlada pelo Espírito de Deus. Encher-se do Espírito é ser controlado pelo Espírito Santo. É ser controlado pelo Espírito de Deus. E é isso que Deus quer para nós. Se nós permitirmos que Deus controle a nossa vida, que Deus dirija a nossa vida, nós aproveitaremos muito melhor as oportunidades que Deus nos dá. Precisamos pedir a Deus que Ele controle a nossa vida, mas para isso nós precisamos nos encher do Seu Espírito. Encher de tal forma com que todos os cantos e recantos da nossa vida sejam preenchidos e não haja espaço para mais nada. Precisamos nos encher do Espírito de Deus para sermos controlados pelo Espírito Santo. Desta forma, o Espírito de Deus controlará a nossa língua, controlará o nosso gênio, o nosso temperamento, controlará tudo que diz respeito a nós. Tudo estará debaixo da autoridade, do comando, do controle do Espírito de Deus. E esse encher-se do Espírito precisa ser uma ação contínua. Não é algo que nós fazemos hoje e amanhã não fazemos mais. Não é algo que precisamos fazer hoje e amanhã não precisamos fazer mais. Encher-se do Espírito precisa ser uma realidade diária na nossa vida. Me lembro do Jim L. Moody, que disse que nós somos como vasos rachados. Para permanecer cheios, precisamos estar sempre debaixo da fonte. Para permanecermos cheios do Espírito, precisamos estar sempre debaixo da fonte da graça de Deus. Em oração, em leitura da Palavra de Deus,
gastando tempo com Deus, gastando tempo na presença do Senhor, nós nos encheremos do seu Espírito e seremos controlados por Ele. Ele vai conseguir controlar a nossa agenda, Ele vai conseguir controlar a nossa vida, Ele vai controlar o nosso tempo e vai nos ajudar a aproveitar melhor as nossas oportunidades. Portanto, quero encorajar você a aproveitar bem as oportunidades que Deus está lhe dando nestes dias, neste tempo, decidindo dessa forma a viver de acordo com a vontade de Deus, examinando bem a sua vida, decidindo cortar da agenda, do caráter, dos valores, tudo aquilo que não tem a ver com Deus, tudo aquilo que não tem a ver com os valores de Deus ou com a vontade de Deus, procurando encher-se do Espírito Santo para ser controlado por Ele, para que Ele consiga exercer a sua autoridade na sua vida. Desta forma, eu tenho certeza que você terá melhores condições de aproveitar bem esta oportunidade de crescimento que Deus está lhe dando. Quero convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, muito obrigado, ó Deus, por este momento precioso. Muito obrigado por estar reunido com os meus irmãos, apesar da distância. Muito obrigado, Senhor, pelos recursos tecnológicos que temos hoje à nossa disposição. Muito obrigado, ó Deus bendito, pela tua igreja espalhada, ó Deus, por Recife, espalhada por Pernambuco e pelo Brasil e o mundo. Eu te peço, ó Deus, continua abençoando, ó Deus, cada um dos teus filhos, ajudando-os, ó Deus, neste tempo, Senhor, de quarentena, de tal forma que aproveitem bem, ó Deus, os seus dias, aproveitem bem, ó Deus, as oportunidades que o Senhor está nos concedendo neste tempo. Que seja um tempo muito bem proveitoso, muito bem aproveitado, melhor dizendo. Um tempo, ó Deus, em que possamos investir mais em Ti, no nosso relacionamento contigo, no nosso relacionamento familiar, em que possamos examinar a nossa vida, possamos fechar os vazamentos, avaliar as nossas prioridades, planejar o nosso futuro depois desta pandemia, em momento, ó Deus, em que possamos, Senhor, procurar compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e tomar a decisão de viver todos os nossos dias de acordo com a vontade do Senhor. Que seja este um tempo, ó Deus, de buscarmos não o Espírito Santo, porque nós já o temos desde o dia em que cremos e confiamos em Jesus como nosso Salvador, mas buscar o enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito de Deus, de tal forma com que Ele controle totalmente a nossa vida, controle, ó Deus, totalmente o nosso ser. Faz, ó Deus, uma grande obra em nosso meio, envia sobre nós um grande avivamento nesses dias, ó Deus bendito, com que o teu povo, ó Deus, possa se voltar para Ti, com que o povo brasileiro possa se voltar para Ti. Ó Deus bendito, faz uma grande obra em nossa nação nestes dias e que nós aproveitemos muito bem esta oportunidade como uma oportunidade de crescimento para todos nós. É o que nós te pedimos, é o que nós te rogamos e suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.
Encerrando o nosso culto desta noite, queremos agradecer a participação de todos os irmãos que nos acompanharam pela internet e deixar o convite para que estejamos juntos no próximo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas, também pela internet. Os nossos cultos do próximo domingo também serão online. As nossas atividades presenciais na nossa igreja continuarão suspensas por recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do Governo de Pernambuco, também da Prefeitura do Recife. Continuaremos com as nossas atividades presenciais suspensas em nosso templo e convidamos você para nos acompanhar no culto online, próximo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas, também pela Rádio Evangélica FM. Convido você a fechar os seus olhos para orarmos encerrando o nosso culto com a bênção dos apóstolos. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a Igreja Batista da Capunga, com as suas congregações, com todo o povo de Deus espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus para tanto nos ajude e abençoe. Amém.